Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 19 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha, 9h04 da manhã. E a partir de agora, conferimos juntos as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 25.909 casos de Covid-19. Desse total, 24.916 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.663 pessoas e, infelizmente, já são 760 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 47 pessoas internadas dos casos confirmados. São 25 internações, sendo 16 em UTI. E dos casos suspeitos, são 22 pessoas internadas e até o momento 4 estão na UTI. Somados os números, representam 54% de ocupação em leitos de UTI e 34% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 236.708 doses aplicadas, ou seja, 71,05% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 31,88% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Flávio. Seja bem-vindo, Luiz. Isabela, obrigado. Parabenizar a você pelo excelente trabalho. Em seu nome, parabenizar todos da TV Câmara, né? Desejar um bom dia para aqueles que nos ouvem. E estou aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre os assuntos do nosso mandato e, consequentemente, da nossa cidade. A gente que agradece. Queria que você começasse comentando um pouquinho sobre um balanço geral dos seus trabalhos do primeiro semestre desse ano. Olha, Isabela, o nosso trabalho aqui, ele é um trabalho de fiscalização, né? A gente tem pautado muito nesse sentido o nosso mandato, mas agora, nesse recesso de sessões, eu fui para as ruas para a gente poder prestar contas do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, né? Uma infinidade de trabalhos, mas eu quero destacar aqui o nosso compromisso em ajudar a melhorar o transporte público da cidade, né? Nós tivemos, num primeiro momento, uma redução drástica do número de linhas na cidade, do número de ônibus na cidade, de circulação, por conta da pandemia. No entanto, a pandemia foi se estendendo ao longo do tempo, mas os trabalhadores foram voltando, né? As pessoas começaram a circular mais na cidade e, infelizmente, a Secretaria de Mobilidade Urbana, o prefeito da cidade, não repôs os ônibus da forma adequada. Isso causa aglomeração, Isabela. Eu estava vindo para cá, recebi uma foto enviada por uma munícipe, né, mostrando a superlotação do transporte coletivo. Então, nós pautamos nesse primeiro semestre trabalhar muito nesse sentido de cobrar o prefeito, de cobrar o secretário de Mobilidade Urbana para que volte os horários de ônibus ao nível de pré-pandemia. Isso faz com que a gente ajude os moradores a circular de uma forma mais adequada, garantir ao trabalhador que possa chegar no horário adequado ao trabalho, agora as mães levarem os seus filhos também para a escola com mais conforto, com mais comodidade no transporte público. E a Prefeitura anunciou, depois dessas cobranças, o retorno de alguns horários, mas eu estou acompanhando porque eu tenho a impressão que ainda é insuficiente para a gente ter um transporte mais adequado às pessoas da cidade. Essa foi uma primeira pauta que a gente desenvolveu aqui durante esse primeiro semestre, né? Mas você também acompanha o nosso trabalho e sabe que os moradores da região da Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Santa Marina, queixam-se de um mau cheiro proveniente do aterro sanitário e eu ingressei com uma representação no Ministério Público para apurar as causas desse mau cheiro, né? Então eu, enquanto advogado e vereador, vou acompanhar esse inquérito de modo que os moradores ali daquela região tenham garantida a qualidade de vida, né? Porque... São muitos problemas, né, Luiz? A gente pode se aprofundando enquanto vai acontecendo o programa, mas voltando um pouquinho sobre a questão do transporte. É totalmente contraditório, né? A gente está tendo mais flexibilização nessa pandemia e os trabalhadores precisam utilizar o transporte público e ainda assim a gente vê uma aglomeração que vai contra os protocolos da não propagação da doença, né? Que é a questão da aglomeração do
distanciamento social, certo? Sim, você tem absolutamente razão nesse sentido, porque ainda que a gente tenha reduzido os números de contaminação, os números de internação em casos graves, a vacinação avançou, Jacareí já é 71% da população, ao menos com a primeira dose, mas ainda é necessário continuar tomando os cuidados, né? Uso de máscara, evitar aglomeração e, como você falou, se contrapõe às medidas sanitárias, os protocolos que nesse momento indicam que ainda é necessário a gente não fazer aglomeração. E como que nós vamos exigir da população nesse sentido se a gente não consegue fornecer um transporte coletivo que garanta um espaço mínimo entre os passageiros, né? Então essa é uma luta constante, Isabela. E eu vou dizer para você, Jacareí é uma cidade que arrecada, que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão. O nosso transporte público ele precisa ser modernizado. É inadmissível que em 2021 a gente ainda não tenha ônibus com ar-condicionado, que a gente não tenha ônibus com Wi-Fi, que a gente não tenha ônibus que garantam um conforto maior aos usuários. Olha, você substituir uma frota é caro, mas nada impede que ao ir substituindo a frota, esses ônibus, como eu tenho cobrado aqui desde o primeiro mandato, já venham com ar-condicionado e Wi-Fi. E quais são as expectativas sobre esse pedido? Você acha que a gente tem chance de conseguir mais linhas, né? Como você comentou, a JTU realizou uma publicação da volta de muitas linhas que estavam com dificuldade dessa questão da aglomeração. Queria que você comentasse quais são as expectativas sobre esse pedido. Olha, a questão do transporte público não é uma questão tão simples, né? Que a gente, num passe de mágica, se resolva, né? Porque hoje você tem o transporte individual que é feito através do Uber. Então o passageiro que geralmente pagava na boca do caixa, e esse dinheiro ele ajuda na composição da tarifa e nos investimentos no transporte, ele saiu. Então esse passageiro utiliza hoje o transporte individual. Saindo esse recurso do transporte público, você precisa subsidiar. E nós, na primeira gestão, nós aprovamos aqui um subsídio para os idosos, subsídio para os estudantes. O que é um subsídio? É o município pegar parte do seu orçamento e aplicar no transporte público, né? Para que essa tarifa não aumente e para que você garanta o transporte público. Então, hoje, em se tratando de transporte público, essa é uma questão que precisa ser discutida, né? O passageiro que paga, que ajudava a produzir investimentos no transporte público, saiu. Ele está usando o transporte individual. Então, os municípios vão ter cada dia mais um papel mais ativo nessa política de transporte público. Porque, você sabe, aumentou gasolina, né, aumentou uma série de coisas no nosso país e isso se reflete no custo do transporte. E quem paga a conta? Vai ser o município, porque a gente está tirando aquele trabalhador, aquele cidadão que ajudava a custear a tarifa do transporte público, os custos do transporte público com o pagamento da tarifa, ele saiu, ele está no transporte individual. Então é um tema muito difícil de se debater, mas nós aqui, vereadores, garantimos ao prefeito, né, que ele pudesse aplicar esse subsídio para a gente garantir mais linhas, garantir mais transporte. A minha expectativa é sempre otimista, né? Mas é bom dizer que quem coordena a política de transporte público é o Poder Executivo, é a Secretaria de Mobilidade Urbana, que precisa abrir um grande debate com a sociedade, que precisa fazer o que fora prometido pelo prefeito, né? Que é um transporte público mais adequado. Em se tratando da qualidade dos ônibus, né, do ponto de vista da manutenção, a nossa cidade até que ela apresenta níveis satisfatórios. No entanto, o que eu questiono muito é a ausência de ar-condicionado, a ausência de Wi-Fi e a demora no ponto de ônibus. Infelizmente a gente está com problemas muito básicos ainda. A gente realizou uma reportagem ontem sobre a falta de estrutura dos pontos de ônibus. Então são essas pequenas coisas que a gente precisa ir se adaptando, né, ainda, né, Luiz Flávio? Sim, a qualidade do transporte público, ela não só envolve o ônibus em si, mas também aonde as pessoas esperam o ônibus. Porque tem linha, Isabela, que está demorando 1 hora, 1 hora e meia para as pessoas pegarem o ônibus. Então você imagina que é 1 hora e meia em pé. O idoso, a criança, a pessoa que às vezes está com algum problema de saúde, a chuva, o sol, o verão que daqui a pouco está aí. Então, fazer uma política de transporte público é pensar na qualidade do ônibus, pensar nos horários, pensar em mais linhas, numa distribuição mais sistemática do transporte na cidade,
mas também você tem razão, pensar na qualidade dos pontos de ônibus, onde as pessoas aguardam o ônibus, não é isso, Isabela? Lembrando também que a gente tem o aplicativo e-Ouve, onde o munícipe consegue realizar reclamações, tirar foto e mandar, e isso vai direto para a questão da prefeitura, para que também a gente consiga fazer esse equilíbrio, né? Venha uma reclamação que chegue até a prefeitura, para os vereadores, para que a gente consiga executar de forma adequada esses pedidos, certo? Sim, você tem toda a razão, né? As reclamações e as queixas que chegam é fundamental para que a gente possa orientar. É aquele que utiliza, né? Isso, Isabela, aquele que utiliza o transporte público, como ele tem avaliado, né? O secretário de Mobilidade Urbana, né, esteve aqui na Câmara Municipal, fez uma apresentação aos demais vereadores, né? E a pesquisa indicava que o transporte público era satisfatório, né? Mas eu quero dizer ao secretário que essa pesquisa se contrapõe à realidade e às inúmeras queixas que chegam aqui na Câmara Municipal, que chegam aos órgãos de controle da Prefeitura, né? Essa pesquisa precisa ser melhor explanada, né? Nós precisamos pôr outros itens nela, porque efetivamente o que a gente observa na prática é que nesse período, né, de pandemia, nesse período, nós não podemos dizer pós-pandemia, mas após a amenização dos níveis de contaminação e internação, ainda é muito deficitário o transporte público do que diz respeito ao horário de ônibus e também a superlotação. A gente já volta um pouquinho a conversar sobre isso, Luiz Flávio. A participação popular no Conselho Gestor de Saúde é lei. No último dia 9, a Prefeitura de Jacareí abriu vagas para representantes da sociedade civil fazerem parte da comissão. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, abriu vagas para novos representantes no Conselho Gestor, que é renovado a cada 3 anos. As inscrições para o Conselho Gestor de Saúde já começaram e vão até o dia 23 de agosto. São 2 categorias, a que envolve as Unidades Municipais de Saúde da Família e UBS e a que envolve os serviços gerais, como Santa Casa e São Francisco. O principal critério para participar é que um inscrito seja usuário do Sistema Público de Saúde. O comitê é composto por uma tríade com pacientes das unidades, funcionários e gestores da área e tem como objetivo assegurar a participação popular no funcionamento dos serviços de saúde. Adenilson participa do Conselho da Unidade Municipal do Cidade Salvador e atualmente é um dos representantes no Conselho Geral de Jacareí. O interesse pela participação popular veio principalmente da necessidade de utilizar o sistema público. Sempre utilizei a rede pública e diante da utilização com a família, ao longo do tempo a gente percebeu a tremenda dificuldade e a necessidade da gente, enquanto cidadão comum, cobrar para valer os direitos de cada um de nós diante da dificuldade de atendimento do poder público em geral. Os voluntários representantes da sociedade civil têm como função participar do planejamento da unidade de saúde, fiscalizar o atendimento e examinar propostas de munícipes. Para o assessor da Secretaria de Saúde, os integrantes pacientes dos postinhos e hospitais são importantes para transmitir tanto os direitos quanto os deveres da população. Olha, a consulta da minha mãe está atrasada, tem como agilizar, tem como passar na frente? E quando ele está no Conselho Gestor, ele entende que nós não passamos ninguém na frente. Nós fazemos a fila andar, né? Vendo as prioridades. Então, quando ele está do lado de cá como conselheiro e entende melhor esse serviço, ele consegue difundir também entre os demais e aí fica tudo mais fácil. As inscrições dos representantes ocorrem de forma presencial nas unidades. Para isso, é necessário criar chapas com 4 pessoas, 2 lideranças e 2 suplentes. As decisões acontecem principalmente por meio de reuniões mensais do Conselho. A população precisa saber como é que funcionam os conselhos para que ela possa participar, que mesmo não eleita, ela pode ir na reunião e levar as sugestões, pode procurar o seu representante eleito e levar, porque lá no conselho vai discutir quais são os problemas de atendimento, na relação com o funcionário também, na forma de organizar aquele ambiente. As votações para os conselheiros da sociedade civil acontecem presencialmente no dia 30 para as unidades básicas e no dia 31 para os serviços gerais. A gestão do novo conselho tem previsão de início para novembro deste ano.
incentiva as pessoas a ir votar, porque o cidadão, se ele não está numa chapa, ele precisa participar e ir votar, porque isso consolida o sistema, onde nós queremos que os usuários, junto com a administração, junto com os funcionários, a gente trabalhe junto para encontrar soluções, para discutir problemas, e isto somente com a participação da população, que consolida o SUS, que é o nosso plano de saúde público da população brasileira. Voltando aqui para a nossa conversa com o vereador Luiz Flávio, do PT. Luiz Flávio, a gente teve essa flexibilização no dia 17 de agosto, que foi uma flexibilização do governo do estado e que Jacareí aderiu. Ou seja, a gente não tem mais restrição de horário, nem de percentagem de ocupação. O que você acha? Você acha que a gente está preparado? E qual que é a relação que você acredita para a economia aqui da cidade? Olha, eu sempre dei minhas opiniões com base na ciência e há uma preocupação com relação a essa abertura, né? Mas agora, né, que a gente viu os índices caírem bastante, né, os hospitais estarem com estrutura para fazer esse atendimento, eu penso que nós precisamos dar esse passo à frente, né? Agora, esse passo à frente não significa que tudo voltou ao normal. É preciso que a gente continue o uso de máscara, continue, se possível, não se aglomerando, né? Porque não tem como a gente pedir isso para o cidadão que vai trabalhar no transporte público, como a gente tem visto aí com relação às queixas de superlotação. Mas quem puder não fazer aglomeração, utilizar a máscara e o importante, tomar a vacina, né? Não é só a primeira dose. Completa o ciclo de imunização com a segunda dose, e tem alguns países que estão discutindo até o reforço da segunda dose, né? A terceira dose seria. Então, acho que é importante a gente fazer essa abertura, porque a economia também estava sofrendo bastante, né? Voltar a movimentar a economia, mas eu acho que são dois valores, né, que a gente caminha junto. Defesa da saúde e também a reabertura da economia. Então, acho que nós precisamos observar agora, nesses próximos dias, quando há essa abertura mais geral, né, para que a gente possa verificar se esses índices estão aumentando ou não e não tirar os esforços da vacinação. Nós precisamos imunizar, não é 80%, não é 90%, é 100% da população de Jacareí, né? A gente viu alguns países, Isabela, por exemplo, nos Estados Unidos, várias pessoas estão vindo a óbito, né? Houve um aumento por causa da variante Delta, mas 90%, 95% das pessoas que vieram a óbito são pessoas que não acreditavam na vacina, não acreditavam na ciência. Então a minha resposta para você vai ser sempre com base nisso, na ciência, né? Eu tenho acompanhado algumas publicações da Fiocruz, do Instituto Butantan, e há sim uma preocupação com relação à variante Delta. Mas como que nós vamos conseguir enfrentar isso? Com uma vacinação mais acelerada, né? Então eu acho que Jacareí está no caminho certo, né, nesse aspecto. São 71% das pessoas vacinadas com a primeira dose, e agora vão trabalhar duro para que seja completado esse ciclo de imunidade, para a gente enfrentar, ultrapassar essa pandemia, se Deus quiser, e as coisas voltarem ao normal. É preciso ter cautela. É um trabalho em conjunto, né, Luiz Flávio? É um trabalho que é tudo em paralelo. A gente precisa da ajuda da população, da questão do poder público, por exemplo, nessa questão do transporte e também da divulgação, né? Como que você acredita que tem sido a campanha de vacinação aqui na cidade? Você acompanhou, comentou, 71%, é uma percentagem muito boa. Como que você está observando o poder público nessa campanha da vacinação? Porque uma das justificativas dessa flexibilização é justamente a efetividade da campanha da vacina contra a Covid-19. Como Sim. que você acredita que esse cenário está aqui na cidade de Jacareí? Olha, eu vou falar de Jacareí e vou falar do Brasil, né? Uma coisa a gente tem que falar e ser bem claro. As pessoas, muitas vezes, terceirizam a saúde para o poder público. E essa é a questão que nós temos no Brasil, que é o poder público que cuida da saúde. Olha, o poder público tem um papel dele, é um papel limitado. O principal responsável em cuidar da saúde é o próprio ser humano. Né? Não precisa de lei para obrigar a utilizar máscara, não precisa de lei, é só a gente observar todo dia, né? E aqui não é o presidente receitando, não é o vereador receitando o uso de máscara, não é isso, é a ciência que está receitando o uso de máscara. Então o cidadão precisa tomar consciência que o primeiro responsável pela saúde é ele, né? Então usar máscara é fundamental. O poder público tem o seu papel de fazer as campanhas, de promover vacinação, tem esse papel. Mas o primeiro responsável, eu sempre digo isso, né, é a própria pessoa, né?
Porque se você não cuida da sua própria saúde, você não pode achar que o terceiro vai cuidar. Então eu sou muito favorável às campanhas de prevenção, por exemplo, a forma mais adequada de alimentação, praticar atividade física, né? Agora também questão de saúde mental, fazer boas leituras, né? Isso tudo influencia na sua própria saúde. Então, isso eu sempre defendi, Isabela, que as pessoas têm que entender que o primeiro a cuidar da saúde dela é ela, né? Então, eu sempre vou nesse sentido. Eu vejo que a gente tem feito boas ações, boas propagandas, até a TV Câmara ajuda muito nisso, né? Mas eu acho que hoje não tem um ser humano, né, no Brasil ou em Jacareí que não sabe, né, que não saiba das informações de que é necessário o uso de máscara. Mas ainda assim é importante reforçar, né? Porque Sim. a gente tá passando por um cenário muito forte de fake news, de desvalorização da ciência. Então, talvez o poder aqui de Jacareí, né, da prefeitura, tem realizado um bom trabalho nesse quesito, né? Sim, o poder público, né, e também o nosso papel de cidadão, né? A gente, antes de compartilhar alguma coisa, né, analisar, verificar aquela fonte. Eu falo, Isabela, você é uma pessoa com 22 anos, muito jovem ainda, né? Mas na época que eu estudei, nós não tínhamos tanto acesso à informação como hoje. A internet é um mar de informações, né? E aí só que a gente tem que utilizar bem as informações que a gente tem hoje. Então, essas informações, elas estão disponíveis a qualquer cidadão. E compete a nós também, agentes políticos e qualquer cidadão, partilhar coisas produtivas, coisas boas. O que a gente não pode é politizar o Covid, né? É partidarizar o Covid. E isso aconteceu muito, né? E acontece até hoje. Infelizmente, nós temos um presidente da República, né, que ainda não se convenceu da necessidade de usar máscara, não se convenceu do papel que a ciência tem no Brasil, mas não sigam o presidente, né? Sigam os cientistas, sigam aqueles que realmente têm um compromisso com a vida, né? O papel do presidente da República atrapalhou muito as informações desse país, porque todo mundo para ouvir o que o presidente fala. E nesse aspecto do Covid, presidente Bolsonaro, o senhor prestou um desserviço para o nosso país. Luiz Flávio, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem uma pergunta da jornalista Cibele sobre a sua participação na Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. Tem algumas expectativas para você participar mais? Legal. Primeiro quero mandar um abraço para a Cibele. A Cibele está se recuperando ontem, né? Teve um incidente no pé, né? Boa recuperação para você, Cibele, e ótima pergunta, né? Sabe que essa é uma bandeira do nosso mandato, cuidar das pessoas idosas. Vou até tomar a liberdade aqui, Isabela, para dizer para você, ó, que nós, todos os anos, as emendas impositivas, aquelas emendas, verbas parlamentares que o vereador pode indicar, e esse foi um projeto de minha autoria, do vereador Rodrigo Salomão, com o apoio de todos os outros vereadores, né? Então, todo ano, parte das emendas impositivas eu encaminho para as entidades que cuidam dos idosos no município de Jacareí. Ó, a Associação Amor e Caridade, destinei 25 mil, o Lar Frederico Ozanam, 25 mil, o Lar Fraterno da Cássia, 25 mil. E fora as demais que nos anos anteriores também eu pude destinar, né? Então nós vamos continuar esse trabalho de discussão desses temas com relação à pessoa idosa, porque é fundamental que a gente avance na consolidação, no respeito aos direitos da pessoa idosa. São pessoas que contribuíram muito com o nosso país, muito com a nossa cidade e agora merecem ter os seus direitos preservados. Então nosso mandato vai continuar com essa luta, Cibele. Com certeza. Peço licença um pouquinho, Luiz Flávio, para dar uma pausa. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, reabriu para a visitação do público. Vale ressaltar que todos os cuidados necessários de prevenção à Covid-19 serão tomados, como o uso de máscara e álcool em gel. Estão abertas 3 exposições para visitação: Sabores do Vale, nas Trilhas da Música em Jacareí e Entre Coleções. O funcionamento será de terça a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4h30 da tarde. E Jacareí continua na campanha de imunização contra a Covid-19, aplicando a segunda dose. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo lá no plenário. Lari, qual é a importância de tomar a segunda dose? Conta pra gente.
A gente sempre fala da importância de tomar a segunda dose, principalmente para completar o esquema vacinal e estar, então, imunizado contra a Covid-19. Bom dia a você, Isa. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, seguindo esse raciocínio, Jacareí hoje aplica a segunda dose da vacina da AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose no dia 27 de maio ou data anterior. Também tem a aplicação de segunda dose da Coronavac. Essa é para aqueles que tomaram a primeira dose no dia 22 de julho ou data anterior. Hoje a aplicação acontece exclusivamente na UBS Central e começou às 9 da manhã e vai até às 19 da noite. Então, exclusivamente na UBS Central, a aplicação de segunda dose das vacinas da AstraZeneca e Coronavac. Para tomar a segunda dose, é necessário levar um documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação. A gente sempre reforça aqui que a carteirinha de vacinação é muito importante porque ela comprova que você já recebeu a sua primeira dose. Para mais informações, é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Não deixe de tomar a sua segunda dose, ela é muito importante para que você atinja a capacidade total de imunização da vacina. Isa, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. O bairro Vista Verde abriga um dos patrimônios culturais da nossa cidade, a estátua do Cristo Acolhedor. No entanto, a região está abandonada, aguardando o início das obras previstas no Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do município. Localizado em um dos pontos mais altos de Jacareí, a estátua do Cristo Acolhedor estende os braços ao povo desde o final da década de 70. O local já abrigou espectadores do Cometa Halley na década de 80, garante uma das vistas mais bonitas da cidade e faz parte da vida de uma geração. Tiago conhece bem o local, mora no Vista Verde desde criança e conta que a região foi um espaço que influenciou na formação acadêmica. Hoje ele é biólogo e documentarista de natureza. Eu acredito que aqui é um dos lugares com a vista, com uma das vistas melhores de Jacareí, né? Para a gente consegue ver a cidade inteira. Foi aqui que eu observei as primeiras aves, que eu aprendi a fazer as identificações, né? Então esse lugar tem uma importância assim, afetiva para mim, né? Ele foi importante até na minha formação, assim. O Morro do Cristo, que contempla uma área de 7,2 hectares entre os bairros Cidade Jardim e Vista Verde, no momento está abandonado. Mato alto e lixo fazem parte do cenário. Por enquanto, não existe infraestrutura e o local sofre com a erosão do solo. Hoje a região do Morro do Cristo ela tem 3 grandes problemas. O primeiro problema é a não utilização de uma área pública de uma região central da cidade. O segundo problema é que com a não utilização dessa área pública, né, gera toda uma questão de insegurança no entorno dessa área, tanto no Cidade Jardim quanto no Panorama, que são os bairros anexos a essa área. E o terceiro e mais grave problema é a questão ambiental. Existe um problema de drenagem que vem causando uma erosão muito grande no Morro do Cristo, que hoje é visível o quanto o morro está degradado. O abandono influencia diretamente na questão ambiental. Além de levar risco para a população, devido à presença de animais peçonhentos, a riqueza da fauna foi perdida ao longo do tempo. Aqui é uma região que foi muito mexida pelo homem, né? Quando eu mudei para cá, a gente tem relato de até alguns mamíferos aqui de tatu, várias coisas que tinham aqui nessa região. Mas essa terra aqui ela foi extremamente mexida pelo homem, né? Então é muito quente, tem muito vento, né? Muito sol, então isso impede que tenha uma grande diversidade, por exemplo, de aves, né? Acredito que se tivesse um plano de manejo, se tivesse um cuidado, se tivesse um reflorestamento, aí eu acho que essa diversidade aumentaria e eu acho que isso seria bom também para a própria comunidade, né? A Prefeitura Municipal tem como objetivo revitalizar a área e construir no local o Parque do Morro do Cristo. O projeto está incluso no pacote de obras financiadas por meio de um empréstimo realizado pelo município junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, que visa garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do município. A Prefeitura pretende terminar neste primeiro semestre o projeto executivo e licitar o projeto executivo de recuperação ambiental do Morro do Cristo
e também dar um uso social para essa área. Hoje tem sido muito discutido a utilização do entorno do Morro do Cristo para atividades de rugby no município. A ideia é trazer para que eles fomentem a utilização dessa área, eliminando esses 3 problemas, que é a não utilização, a questão ambiental e trazendo mais segurança para todo o entorno. Voltando aqui para a nossa conversa, Luiz Flávio, queria que você comentasse um pouco sobre a destinação das emendas deste ano. Sim, nós fizemos um trabalho minucioso de verificar quais que eram as demandas que precisavam de ser atendidas pelo nosso mandato. Né? Sabe que o dinheiro é insuficiente para atender a todos, mas nós encaminhamos aqui novamente verbas para a cidade de Salvador, Academia ao Ar Livre, para o 1º de Maio, Academia ao Ar Livre. Encaminhei também para uma associação de proteção aos animais. Ajudamos também, né, na questão dos idosos novamente, como eu já havia mencionado no primeiro bloco, e também encaminhamos para a área da saúde, o Hospital São Francisco e Santa Casa. Eu já quero fazer aqui uma cobrança ao prefeito Isaías. As emendas impositivas destinadas ao Hospital São Francisco e à Santa Casa, por boa parte dos vereadores, ainda não chegaram. Né? O Hospital São Francisco, hospital oncológico de referência para a nossa região, um hospital de ponta no tratamento do câncer, nós encaminhamos aqui, fiz emendas impositivas, dinheiro para ajudar o Hospital São Francisco e até agora a Prefeitura não repassou, assim como repassou parte das nossas emendas para a da saúde. Vou continuar cobrando, né? Porque, como o próprio nome sugere, são emendas impositivas. Então a Prefeitura fala que houve queda de arrecadação, mas a gente não vai concordar com isso, né? Porque na medida em que houve os gastos maiores na saúde, também vieram verbas excedentes, tanto da União quanto do Estado. Então nós vamos cobrar, prefeito Isaías, para que essas verbas cheguem ao local. A saúde precisa, né? Você sabe tão delicado que a gente está passando, né, na questão da saúde. Perfeito, Isabela. Você sabe que tem uma grande questão na saúde, que é o represamento das consultas de especialistas, de cirurgias, porque na medida em que a pandemia foi avançando, as pessoas deixaram de procurar os especialistas, então houve um represamento dessas demandas. Então agora precisamos fortalecer os hospitais para atuar também no mutirão dessas cirurgias, né? Então é isso que eu estou pedindo aqui da Câmara Municipal. Nós vamos lançar aqui a campanha, porque houve uma promessa, né, de que essas emendas seriam canalizadas agora no segundo semestre, no início, mas até agora nada. Então nós vamos continuar com essa cobrança, que é o papel de fiscalização do vereador. Com certeza. Eu peço licença, no segundo bloco a gente aprofunda mais um pouquinho sobre saúde. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. As pessoas que têm livros emprestados da Biblioteca Municipal Macedo Soares, de Jacareí, e querem devolver, devem esperar a volta das aulas, quando o espaço for reaberto. A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que não será cobrada multa no retorno desses livros, que, quando voltarem à biblioteca, deverão entrar em quarentena,
cumprindo o protocolo de armazenamento de 14 dias. Hoje, a biblioteca tem cerca de 200 livros em circulação, que foram levados pelos leitores antes da pandemia. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Um programa que mostra as produções artísticas que você está produzindo, ou seja, arte popular com as características do nosso povo. Arte da Gente, um espaço para você divulgar o seu talento. Teatro, fotografia, música, audiovisuais e muito mais você vai ver aqui. Fique ligado! Estreia toda sexta-feira às 9 da noite, com reprises ao longo da programação. A EDP, distribuidora de energia elétrica, criou uma conta comercial no WhatsApp para facilitar o atendimento com os clientes do Vale do Paraíba e região. Basta adicionar o número 11 93465 2888 que você poderá solicitar os seguintes serviços: consultar débitos, obter segunda via de pagamento, solicitar religação e informar falta de energia. Para mais informações, ligue 0800 721 0123 ou acesse o site edp.com.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o Paulinho do Esporte, que enviou indicação ao prefeito Isaías Santana, pedindo a canalização de córrego localizado na extensão da Rua França, no bairro Jardim Siesta, região oeste. Temos também a Maria Amélia, que enviou indicação ao prefeito Isaías Santana, do PSDB, pedindo a construção de ponte para ligar a rua Arlindo Scavone ao Jardim Santa Maria e ao prolongamento do Jardim Santa Maria na Zona Norte. Temos também aqui o vereador Luiz Flávio, que está aqui com a gente hoje, que enviou um pedido de informação ao prefeito Isaías sobre a quantidade de linhas circulares ativas e de ônibus do transporte público que estão circulando no município. A gente volta a conversar aqui com você, Luiz Flávio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a falta de medicamentos na farmácia, que foi um pedido que você fez até para o governo de estado, né, para o João Dória. Queria que você comentasse sobre esse problema. Olha, um problema grave que ele já se arrasta por algum tempo. Essa farmácia é de alto custo e, portanto, a competência para o fornecimento desses medicamentos é do governo do estado, segundo as atribuições do SUS. No entanto, rotineiramente tem faltado medicamento de alto custo. É bom que se diga, Isabela, que medicamento de alto custo é para curar doenças graves, cardiológicas, tratamento do câncer, insuficiência renal. Então esses medicamentos não podem faltar, sob pena de comprometer a qualidade de vida do paciente, mas ao mesmo tempo comprometer o próprio tratamento, reduzindo aí muitas vezes a chance de cura, a chance de você trazer novamente a saúde a esse paciente. Mas quando falta o remédio, Isabela, você, além de tirar a qualidade de vida do paciente, você retira a própria dignidade da pessoa. Pois a gente sabe que a nossa Constituição, no seu artigo 196, garante a todos nós brasileiros o acesso à saúde pública, universal, gratuita. E nesse sentido, o governo do estado, através do governador João Dória, não tem cumprido essa atribuição constitucional. Eu entrei com um pedido na Defensoria Pública, eu espero que a Defensoria Pública encaminhe esse pedido para que, senão na via da política, para que, senão na via administrativa não se resolver, que o Poder Judiciário possa obrigar o governo de São Paulo, através do seu governador João Dória, a repor os estoques de medicamentos de alto custo. Faltam medicamentos para, como exemplo aqui, morfina, né? Morfina toma aquele paciente que está com dor extrema, né, Isabela? Então para mim, inadmissível, né, a gente chegar em 2021 e o governo do estado não cumprir
com a sua atribuição constitucional, que é de fornecer medicamento de alto custo, gratuito aos moradores da cidade de Jacareí. Esse problema se estende pelo Vale do Paraíba, né? Eu já vi vários vereadores também de outras cidades reclamando da falta de medicamento de alto custo. Outro pedido, outra denúncia que você realizou também foi sobre a questão do mau cheiro nos aterros. Isso influencia diretamente na saúde e no bem-estar dos moradores aqui de Jacareí, né? Sem dúvida, Isabela, a gente tem acompanhado isso. Os moradores ali do entorno da cidade de Salvador, que é onde está situado o nosso aterro sanitário, se queixam do mau cheiro que se exala. Por exemplo, os moradores do Parque dos Príncipes, Santa Marina, Jardim Pitoresco, Jardim Real, não aguentam mais. Aí o que eu, enquanto vereador, fiz? Fui lá, presenciei a situação. Quero agradecer também as lideranças que nos ajudaram a recolher as assinaturas, né? O Miltinho, né? O Laudelino Amorim, vários amigos lá do estado de Salvador, várias lideranças que nos ajudaram a coletar as assinaturas dos moradores. Também não posso deixar de lembrar aqui do Davildes, uma grande liderança lá da cidade de Salvador. Eles me ajudaram a coletar essas assinaturas. Eu fiz uma representação ao Ministério Público do Meio Ambiente, que já abriu inquérito civil para investigar as causas do mau cheiro proveniente do aterro do Salvador. Eu desconfio de uma, Isabela, de uma das causas. Você desconfia? Desconfio. Quer falar? Quero, vou falar para você porque é muito importante. Nós temos um contrato na cidade e os contratos maiores que se tem geralmente no município é coleta de lixo e transporte público, né? Em 2013 foi comprometido pela empresa, e a prefeitura também fez um aditivo contratual, as partes contratantes, no caso a ambiental e a prefeitura, ficaram, né, de fazer uma usina de biodigestão. Usina de biodigestão que tem de mais moderno no tratamento de resíduos sólidos, que você pega um lixo orgânico, resto de comida, de fruta, coloca esse resto de resíduos numa usina de biodigestão que vai transformar em adubo ou energia. Por que isso é importante? Porque você não aterra, e você não aterrando, você aumenta a vida útil do aterro, acompanhado evidentemente da reciclagem, né? Quanto mais se recicla, menos você aterra. Mas essa usina até hoje, passados aí 8 anos do aditivo, não fora implementada, né? Prejudicando todos os moradores. Então você, aterrando esse lixo orgânico ou deixando ele exposto, também causa mau cheiro. Então nós entramos com essa representação, o Ministério Público já abriu o inquérito civil, eu como vereador e também como advogado vou acompanhar até o final para que essas usinas de biodigestão sejam efetivamente instaladas no município. É um absurdo, há 8 anos atrás, terem se comprometido através de contrato e até agora não instalaram. Então nós vamos acompanhar também nesse sentido para de vez eliminar esse problema de mau cheiro ali na região de Salvador. Muito importante. Peço licença aqui, rapidinho. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de Proteção Animal e o adestrador Christian Giatti, firmaram uma importante parceria para auxiliar na adoção dos 40 animais que atualmente vivem no canil municipal. Agora, todas as sextas-feiras, os animais recebem atenção específica e treinamentos comportamentais, auxiliando na ressocialização e, por consequência, no processo de adoção. Quem tiver interesse em adotar um cãozinho pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, que fica na Avenida Getúlio Dornelles Vargas, número 530, no Jardim Primavera. Quem adota um animal assina um termo de responsabilidade, disponibilizando endereço completo para que os funcionários do Centro de Observação possam fazer o acompanhamento. Para adotar, é necessário ser maior de idade e trazer um comprovante de residência e RG. A Prefeitura de Jacareí está com vagas abertas para o curso gratuito de costura industrial. As atividades serão realizadas por meio do programa Via Rápido Emprego. E quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista. João, quais são as informações? Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Jacareí de hoje. E a Prefeitura de Jacareí está com 96 vagas abertas para o curso de capacitação em costura industrial. A iniciativa é resultado da parceria entre o programa Via Rápida Emprego, o Governo do Estado, o Centro Paula Souza e também da ETEC aqui de Jacareí. O curso propõe dar experiência semelhante às fábricas e oficinas, promovendo assim a capacitação profissional.
Para se inscrever é necessário ser moradora aqui de Jacareí e as inscrições podem ser realizadas pelo site jacareí.sp.gov.br/capacita-já ou pelos telefones 3951-7943 e 3952-1065. Voltamos ao estúdio. O governo do estado... Obrigada, João, pelas informações, desculpa. O governo do estado de São Paulo anunciou um estudo feito por pesquisadores do Centro de Controle de Prevenção de Doenças da província de Cantão, na China, que demonstra que a Coronavac evita em 100% o desenvolvimento de casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta do SARS-CoV-2 e tem eficácia de 69,5% contra pneumonias decorrentes da doença. O estudo envolveu mais de 10 mil pessoas e foi realizado em maio e junho de 2021, durante um surto da variante Delta. Com exceção do grupo controle, os participantes haviam sido vacinados com uma das 4 vacinas de vírus inativados, autorizados para uso emergencial na China, a vacina da Sinovac, que aqui no Brasil é chamada de Coronavac. Importante destacar que em todo o Brasil já foram registrados mais de 700 casos da variante Delta, identificada em 14 estados e no Distrito Federal. Para comemorar o Dia do Ciclista e cumprir o calendário de ações relacionados aos modais, a Secretaria de Mobilidade Urbana promove entre os dias 16 e 20 de agosto a Semana do Ciclista. Para comemorar o Dia do Ciclista, que acontece no dia 19 de agosto, a Prefeitura de Jacareí, junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, promove a Semana do Ciclista. São várias ações para integrar os modais e, assim, promover mais segurança para as pessoas. O objetivo é fazer com que o ciclista entenda da sua importância no trânsito, né? Então, é um meio que é um dos mais frágeis, junto com o pedestre. Então, qualquer acidente pode ser fatal. As ações educativas acontecem em vários pontos da cidade entre os dias 16 e 20 de agosto. Além de conscientizar quem passa pelos locais, a intenção é apresentar os paraciclos aos cidadãos. O objetivo dessa semana temática é focar no ciclista, na conscientização dele para as ações de segurança, né? Então a gente está fazendo ações nas ciclofaixas, ciclovias e também divulgando os bicicletários com os paraciclos, que é o local de estacionamento das bicicletas. Então nós entregamos os folhetos do ciclista e também fazemos orientação, transmitindo essa conscientização. Jacareí é uma cidade que abraçou os ciclistas e, ao longo dos últimos anos, tem melhorado a estrutura para quem escolhe a bicicleta para se deslocar. Atualmente, são 15 quilômetros de ciclovias e 33 bicicletários espalhados pela cidade. O Marcos Vinícius destaca que o modal oferece agilidade no percurso que faz diariamente. Eu vou para a escola de bike e para ir para o centro também. É muito bom ir de bike, que assim, dá uma diferença bem grande, né? De andando eu vou em 40 minutos daqui do centro até minha casa. E de bike eu faço em 15 ou até menos. A União Ciclista de Jacareí está apoiando a ação da Secretaria. E o Damian escolheu a bicicleta como principal meio de deslocamento há mais de 8 anos. Porém, o medo de transitar pela cidade ainda é maior que os benefícios que o modal oferece. Eu tenho a sorte de fazer de ponta a ponta o meu percurso numa ciclovia, que hoje eu tenho medo de transitar, por exemplo, aqui na Praça Conde Frontin. É muito perigoso você transitar por entre os carros, num período, seja ele qualquer, no horário comercial. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Mobilidade Urbana nas semanas especiais de conscientização sobre os modais preza por incentivar a convivência pacífica no trânsito para que cada um possa escolher livremente o que vai usar, com segurança e acessibilidade. Ele entender que também tem regras, ele precisa seguir o semáforo, andar sobre a calçada, ele corre o risco de atropelar o pedestre, não andar pela contramão. Então são regras básicas que precisam constantemente ser lembradas para que eles também cuidem da sua segurança, mas também das outras pessoas que estão na via. Dando condições para o ciclista se locomover de forma segura, com certeza nós conseguiremos diminuir o número de acidentes e também, consequentemente, de mortes aqui no trânsito. Voltando aqui para a nossa conversa com o vereador Luiz Flávio, do PT,
Nosso tempo já está acabando, queria que você comentasse um pouquinho as expectativas para esse segundo semestre de 2021. Olha, expectativas são as melhores, espero que a gente consiga efetivamente terminar a imunização da nossa população agora nesse semestre, que a gente consiga dar um passo mais adiante com relação à pandemia, né? Se Deus quiser, voltando agora, né, a gente com essa vacinação em massa manter os níveis de controle com relação ao Covid, para que a gente aos poucos vá voltando ao normal, né? Agora teve essa abertura, as pessoas estão com saudade de ir para as ruas, de praticar mais atividade física coletiva, isso também faz bem para as pessoas do ponto de vista da saúde, mas também não só física, mas mental. Então eu estou bastante esperançoso, né, de que a gente consiga vencer efetivamente a pandemia e possamos, não posso deixar de dizer, né, que nosso país no ano que vem vai ter uma oportunidade de renovar as esperanças, né? País com muito desemprego, né? As pessoas não podendo muitas vezes comprar o básico, alimentação, as pessoas caminhando com muita velocidade para a linha da pobreza. Então eu espero que no ano que vem, quando tenhamos então novas eleições, a gente possa renovar as esperanças, né? Dizer que agora nós temos uma tarefa árdua nos próximos meses, né? Todo cidadão desse país precisa zelar pela democracia, né? Nós estamos vendo muitos ataques à democracia, ao sistema de eleição, ameaças do ponto de vista de intervenção militar, mas nós precisamos vencer isso e mostrar que o Brasil tem pessoas que não vão admitir que os meios democráticos sejam colocados em risco. Nós precisamos ter eleições limpas, democráticas e que, acima de tudo, né, a gente reencontre o Brasil que todos nós desejamos. Um Brasil mais justo, mais solidário, onde as pessoas possam ter acesso adequado à saúde, à educação adequada, onde o jovem, o pai de família, as mulheres possam ter o seu emprego, porque isso é mais importante, viu, Isabela? Eu caminho pela cidade e as pessoas não querem estar na condição que estão muitas vezes. O que elas pedem muitas vezes é um emprego, um trabalho, para que por seus próprios meios possam caminhar com a sua vida, né? O emprego traz dignidade. Então eu estou muito esperançoso, mas ciente de que o nosso país vai atravessar um momento bastante difícil no sentido da democracia, mas eu não tenho dúvida que hoje nós estamos mais preparados do que nunca para reestabelecer, né, para manter o regime democrático arduamente conquistado em 1988 com a nossa Constituição Cidadã, como dizia, um dos mais democratas, um dos políticos mais democráticos que esse país já viu, que era Ulisses Guimarães. Com certeza. Tem algum contato para essa questão dos gabinetes, né? Algum munícipe que queira conversar um pouquinho com você? Tem sim, tem as nossas páginas na rede social, Instagram e também o Facebook, Luiz Flávio Dias, mas tem também o nosso telefone aqui do gabinete, que é o 3955-2249, e também tem o celular, que a gente pode deixar à disposição, que é o nosso WhatsApp, né? Que é o 99773-0296. Dizer a você que nós estamos aqui à disposição para que a gente possa continuar fazendo um mandato atuante, um mandato a favor da nossa cidade. Muito obrigada, viu, Luiz Flávio, pela sua presença. A gente aqui está de portas abertas para sempre receber você, para poder estar compartilhando sobre o trabalho legislativo. Tá, joia, eu que agradeço. Isabela, parabéns pela entrevista. Gostei muito das perguntas que foram feitas, né? Perguntas profundas, pergunta de quem se preparou para nos entrevistar. Isso é muito bom, porque a gente manda um abraço aqui para a produção que organiza tudo isso. Isso, Larissa, isso que eu ia Leilani. falar, é sempre o trabalho de equipe, né? Então, Exatamente. Em seu nome, cumprimentar a todos da TV Câmara e hoje em especial a Cibele, que está nos acompanhando. Obrigada, viu? A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.